Bom, nós voltamos agora com o Falando Sério, hoje entrevistando Fabiana Agra, aqui nos estúdios da Creative TV, sobre o livro Picuí e Seridó do século XX. Esse livro terá lançamento no próximo dia 1º de novembro e você, claro, pode adquirir. Depois a gente vai falar mais sobre isso, como você pode adquirir esse livro. Bom, Fabiana, nós paramos a nossa conversa falando justamente sobre o primeiro livro que você escreveu, falando mais especificamente o Picuí na região do Seridó. E uma coisa que chama a atenção, que são os costumes, as culturas. Como era o povo do Seridó, segundo o estudo que você fez para escrever o seu primeiro livro, que foi Picuí do Seridó, dos primórdios a 1930? Janderrier, primeiro, para fazer justiça, quem começou todo esse movimento de resgate histórico em Picuí não fui eu. Na verdade, foi o Edinho, o Edson Calado. Ele que tem um acervo incrível, né? Não, ele tem um acervo. Eu comecei a ter curiosidade sobre esses costumes, sobre essas fotos antigas, esse cotidiano, né, do século XIX e do início do século XX, a partir das fotografias que o Edson postava no finado Orkut. Né? Finado Orkut, É isso. Então, nós, muito amigo de infância meu, e comecei a entrar na pesquisa dele, comecei a ver aquele acervo, e junto com a pesquisa aprofundada, feita por vários historiadores, todos do Rio Grande do Norte, né, repetindo, o Helder e o Muiracta Macedo, eu tive acesso a como era o cotidiano, né, da nossa região naquela época, até porque nós não temos mais ninguém que sequer era criança no início do século XX que possa nos contar isso. Mas eles tiveram acesso a pesquisas originais, a entrevistas, e o cotidiano na nossa região ele era bem diferenciado. A nossa região, Janderrier, sempre foi a criação de gado para corte, né? E essas pessoas, tudo que se comia em casa era produzido na própria fazenda, no próprio sítio, e a sobra do que você plantava, você levava para o Brejo ou para Pernambuco e trocava por aquilo que não era produzido aqui, como o querosene, por exemplo, a rapadura, né? E ficava esse intercâmbio entre o Seridó, o Brejo, Pernambuco. Então, o cotidiano do seridóense era esse. E sem contar também, que isso é uma pesquisa que eu pretendo fazer, não sei quando, nós temos aqui algumas, eu não diria evidências, eu sou mais cuidadosa, mas nós temos alguns pontos que podem indicar que nós tivemos cristãos novos aqui na nossa região, ou seja, judeus, né? Que vieram fugidos da Inquisição e que, por ser uma região muito afastada de todos, era uma região ideal para que essas pessoas vivessem aqui. Você até uma vez comentou uma evidência, algumas evidências que a gente encontra no nosso cotidiano. Exato. Tem alguns pesquisadores, inclusive, que dizem que a Igreja Matriz de Picuí foi construída em cima da pedra fundamental de uma mesquita. Da pedra de esquina, se eu não me engano, o nome é esse. Mas assim, eu não vou ser leviana, eu não fiz uma pesquisa sobre isso ainda, mas pretendo fazer em breve. E esse é um dos temas que eu quero, eu não digo que descobrir, ou não quero chegar a tanto, mas pelo menos ventilar a possibilidade, porque nós temos aqui o cotidiano do seridóense, ele é muito diferenciado do cotidiano do pessoal do Brejo, bem mais parecido com o sertão, mas é bem diferenciado, é bem sui generis, né, o nosso cotidiano, a forma de nascer, a forma de viver e a forma de morrer. Os enterros naquela época eram bem diferentes. Tudo isso está nesse primeiro livro, né? Como surgiu a vaquejada na região, foi em Currais Novos, né? As primeiras que na verdade eram as pegas de boi, né? A pega de boi, em determinada época do ano, o vaqueiro ia lá para o mato pegar aquele gado desgarrado, né? O gado que tinha fugido. E daí surgiram as pegas de boi e depois a vaquejada, que eu sou contra, mas é cultural, mas não é bom para o bicho, e é uma prática que eu espero ainda ver antes de morrer, uma prática que eu prefiro ver extinta. Mas
própria também, da nossa região e também do Ceará. Nós temos várias, as argolinhas, né, que está se perdendo. Acredito que aqui na Paraíba, não conheço cidade alguma que ainda faça argolinha, mas riquíssimo a argolinha, né, que vem de Portugal, da época medieval. E que aqui no Seridó foi muito bem explorado. Enfim, nós temos muita coisa mesmo desse cotidiano que eu consegui resgatar através da pesquisa, das primeiras pesquisas dos seridoenses, do Helder e do Muiractã. Interessante esse detalhe, a questão dos costumes. Você falou aí na parte de pecuária, né? Que Isso. é o nosso, até hoje, né? Não movimenta tanto quanto deveria ter o valor hoje em dia, justamente com o extrativismo. Eu acho que nessa época também existia muito. Muito. Né? Que era a questão do minério, extrativismo, Não, mineral. minério começou, na verdade, as primeiras pesquisas foram feitas por um francês aqui na região. Elas começaram em 1899, as pesquisas. Ah, sim. Antes era só agricultura e pecuária. Já existia minério, mas eles não sabiam para que servia aquele minério. Né? Agora, por que o gado aqui na nossa região? Porque o gado era essencial para os canaviais, para os engenhos de açúcar, lá no Brejo e no litoral. E, na época, a coroa portuguesa, ela proibiu a criação de gado a menos de 10 léguas dos canaviais. Então, o que é que os donos de engenho faziam? Pediam terras aqui para dentro, bem mais longe. Aí, por isso que o gado era criado aqui no sertão, e não lá no litoral, e não lá no Brejo. Interessante. Minha família tem um trecho bom todo, né, sobre isso. Só tem um vivo agora. Que vai estar no final da trilogia. Eu vou Isso contar a mesmo. história dessa carne. A carne vai ser no final da trilogia. A parte da família só tem um tio vivo agora para poder contar essa história. Exatamente. De como era essa parte aí, essa parte a parte animal, vamos dizer Isso. da pecuária aqui no município de Picuí. Agora, nós falamos justamente sobre vários detalhes, sobre a região, o local onde Picuí, a região que o Picuí se encontra, a parte de cultural. Agora, o nascimento de Picuí em específico tem escrito nesse seu primeiro livro, não é isso? Sim. E o que você poderia informar a gente sobre essa questão do nascimento de Picuí, que tem essa controvérsia, tem a questão de datas, tem a questão de uma rixa histórica entre Picuí e Cuité, que eu acho isso hoje, para os tempos de hoje, eu acho isso totalmente desnecessário. Acho isso equivocado. É uma situação. O que você sabe, descobriu que pode nos falar sobre o nascimento de Picuí em si, que é contado justamente nesse primeiro livro? Isso aí, quem contou muito bem, claro que eu fiz a pesquisa em cima disso, a primeira pesquisa foi o picuiense Abílio César, no livro Município de Picuí, que ele lançou em 62. Ele conta com detalhes, né, o nascimento de Picuí e conta, inclusive, o início dessa rixa histórica com Cuité. Tudo começou... É porque a gente sabe que existe essa rixa, mas não sabe, muita gente não sabe por que existe. E vai alimentando essa rixa, né? Eu não sei nem se eu vou contar, senão ninguém vai comprar o livro daqui a pouco. Acho que eu vou deixar, vou dar só um pouquinho, só para o pessoal saber mais detalhes. Mas em termos do nascimento, a coisa é muito bem documentada, porque realmente nós temos, e isso eu falo muito bem no primeiro e mais ainda no segundo livro, que eu consegui mais fontes de pesquisa. Em 1856, no final de 1855, veio o cólera morbo, a epidemia de cólera chegou no Brasil. Primeiro estado, primeira província onde chegou o cólera foi no Pará. E do Pará foi descendo, Maranhão, Piauí, e chegou aqui na Paraíba. Nossa região, Picuí tinha várias fazendas, né? Não era desabitado. Tinha várias fazendas aqui próximo, principalmente devido ao rio, que na época esse rio Picuí era praticamente perene, não existiam açudes, né? E o rio, praticamente ele corria o ano todo, e era um ponto de apoio para os tropeiros, né? Que vinham lá do Rio Grande do Norte, que vinham do Seridó, ali do Rio Grande do Norte. Começou o cólera aqui, muita gente morrendo, inclusive eu e Edinho, Edson e Olivane, nós fomos ali na Conceição, no sítio Conceição. Provavelmente tem um cemitério lá da época. E o programa Trilhas também foi lá. Vocês foram lá, né? Nós fomos lá. É uma coisa que eu pretendo voltar lá para averiguar. Mas, enfim, houve a epidemia aqui na região,
começou a morrer muita gente, e os fazendeiros, né, da época se reuniram, todos muito religiosos, né, muito católicos. Na época a Igreja Católica dominava, né, dominava não só o pensamento, mas a política, tudo. É tanto que a divisão na época era por paróquias, né? Isso. As vilas surgiam tudo através das paróquias. E os fazendeiros se reuniram e fizeram uma promessa. Se a epidemia desaparecesse, se parasse de morrer, as pessoas parassem de morrer, eles erigiam uma capela em honra a São Sebastião. E foi aí que a capelinha foi construída. Em 1857 a capelinha foi terminada. O primeiro padre, se eu não me engano, foi Chacon, lá de Areia, rezou a primeira missa. E a partir daí começaram a construir casas próximas à igreja, a capelinha, que na época era uma capelinha. No caso, até o momento onde foi construída a capela, onde então foi construída a capela, não havia praticamente... Não, era ali, onde hoje é a Matriz São Sebastião, era o curral do fazendeiro Lázaro José Estrela. Ali era um curral de gado. Sim. E ele fez a doação. Isso tudinho eu tenho nesse segundo livro. Muita coisa, muita parte histórica comprovada através do pesquisador Denilson Silveira, né? Ele teve o cuidado, os critérios de pegar os livros da igreja, da paróquia de Picuí, me repassou tudo isso, né? Então, essa parte está toda documentada através da pesquisa de Denilson. Isso aí eu digo, sem sombra de dúvida, que nós temos todas as certidões de nascimento de Picuí. Que a primeira certidão de nascimento de Picuí é de dezembro de 1704. E esse documento ainda existe aqui? Existe, eu tenho um livro, as datas. Foi requerido por 3 pessoas, Isabel Câmara e mais 2 capitães da época. Foi requerido os lotes de terra, que na época eram chamadas de datas. E a nossa certidão de nascimento é dessa época, né, de 1704, Cuité também, da mesma época, dezembro de 1704. Então, nós temos várias datas importantes para a nossa região. E 1704, agora não quer dizer com isso que as primeiras pessoas chegaram em 1704. Sim. Era requerida a data, aí às vezes vinha um capataz do fazendeiro, né, dos donos de engenho, colocava o gado aqui, não povoavam, ficavam cuidando do gado e levavam para o corte, levavam para o engenho, onde eles tinham as fazendas. Interessante. E daí o nascimento de Picuí foi através dessa... O povoado de Cuité já existia. Já existia quando já Picuí existia. Nasceu? Nós nascemos enquanto povoado vinculado a Cuité. Aí a rixa histórica é o ápice da coisa. Eu já ia perguntar a situação. Primeiro começou na grande seca, que hoje, graças a Deus, ninguém morre mais por causa de uma seca. Mas a seca de 1877, morreram milhares de pessoas aqui na região. Né? De sede. De sede e de fome. Então, os 2 padres, o de Picuí e o de Cuité, eu não recordo o nome, mas tem o nome deles 2 aí. Isso quem conta é o Abílio César, né, o livro do Abílio. Ele conta que os 2 padres, eles resolveram fazer uma troca dos santos. Os padres resolveram sair em procissão de Picuí a Cuité, aqui pela Serra de Cuité, que não existia essa estrada, né? Essa BR aqui não existia. Para você ir para Cuité era só pela Ladeira das Onças. Pela Ladeira das Onças. E eles iam em procissão e se encontravam em determinada fazenda para trocar os santos. Agora, o resto da história eu não vou contar. Essa eu quero saber. Eu vou adquirir o livro. Tem que ler, senão perde a graça. Senão perde a graça, e realmente. Depois, outra briga histórica, né, entre as famílias Venâncio e Pereira de Cuité, que eram chefes políticos, que foi que culminou no nascimento do município de Picuí, através do Coronel Lordão. O professor Lordão era um deputado, e tem a história dele aqui também. Através dele foi que realmente o município de Picuí se formou, devido a essa briga de 2 famílias, na época, que dominavam a política na região, e que por motivos de rixas entre eles, preferiram tirar a comarca de lá, tirar todo o poder de lá e trazer para Picuí. Isso também através do chefe local daqui, que era Coronel Manuel Lucas de Macedo. Né? Então, tudo isso,
que hoje em dia, para nós, hoje em dia, que nós em pleno século XXI, eu tenho grandes amigos em Cuité, adoro Cuité, e fico indignada quando alguém inventa de falar nessa rixa, essa bobagem que é Picuí e Cuité. Gente, nós somos irmãos, a história está, olha, unida. É impossível você desentralaçar Picuí e Cuité. As duas se complementam, se completam. É justamente isso, né? No século XXI a gente tem essa rixa aí, e rixa já secular. Rixa secular. Mais de 100 anos de rixa. Infelizmente ainda existe essa questão aí. Por bobagem, mas por políticos. Os políticos é que alimentam essa besteira. Porque dependendo da população, existe somente aquelas brincadeiras inocentes, né? Que existe em qualquer lugar. Exato. Campina Grande, João Pessoa, isso é normal, mas não da forma que alguns políticos querem com que as pessoas tenham esse sentimento de raiva, de ódio. Gente, por favor, né? Realmente. Nós, pelo contrário, nós precisamos nos unirmos para conseguir coisas para a nossa região. Isso mesmo. Bom, e esse bloco nós encerramos por aqui, voltamos daqui a pouco com o último bloco aqui do Falando Sério. Vamos adentrar muito nesse livro aqui. Lembrando que Fabiana, no dia 1º, estará lançando o livro Picuí do Seridó, século XX. Esse vai ser lançado no próximo dia 1º de novembro. E você que está aí assistindo o programa Falando Sério, nós estamos daqui a pouquinho ainda conversando com a autora desse livro, Fabiana Agra.